do Corinthians em Porto Alegre no primeiro tempo com um jogador a menos. Consegue fazer o gol com o Romero, segura até o final, praticamente dá adeus ao Z4, a chance de rebaixamento e ainda prejudica o Grêmio na caminhada rumo ao título. Grêmio e Corinthians. O tricolor queria ser líder. O Timão pensava em se distanciar do Z4. O gramado atrapalhou, o que dentro de campo seria um jogo intenso. Mesmo sem Yuri Alberto opção no banco, a primeira chance foi dos visitantes, com Wesley chutando forte na rede, mas do lado de fora. Menos de 7 minutos de jogo e a primeira polêmica apareceu. Fagner encontrou Matheus Bidu na entrada da área. Em disputa com João Pedro, Bidu caiu e pediu pênalti, mas nada marcado. Na sequência do lance, Bruno Mendes acertou Lucas Bezosi em cheio. O juiz foi para o vídeo. Eu vi lá o ponto de contato, traz a chuteira na altura da perna do jogador adversário. Para mim, cartão vermelho direto, ok, Traz? Perfeito. Vou tirar o cartão amarelo dele e dar o cartão vermelho. Com um lance revezado, expulsão para Bruno Mendes. A expulsão é indiscutível, né? A entrada foi uma entrada para cartão vermelho. Só que provavelmente, se o pênalti é marcado no campo, esse lance não iria existir, tá? E aí você ficar com um a menos num jogo duríssimo como esse, desde o início quase, claro que interfere no jogo. O gol do tricolor gaúcho até que saiu. Soares encontrou Everton Galdino livre na pequena área. Mas o centroavante estava impedido e a bola na rede não valeu. Mesmo com um a menos em campo, foi o Timão quem abriu o placar. No bate-rebate do escanteio, a bola sobrou para Ángel Romero, que teve tempo de virar o corpo e fazer 1-0 para o Corinthians. Na cara do gol, na queda da bola de 100 pulo, Romero ensina, Romero! Agora Corinthians 1, Grêmio 0. O Grêmio tentava, mas tinha sérias dificuldades. Chutes de média distância eram comuns, mas todos paravam em Cássio. Por mais que o resultado estivesse favorável ao Corinthians no intervalo, a reclamação era muito grande. Aqui, nesse túnel, o gerente de futebol, Alessandro, foi protagonista de discussões junto de jogadores e direção. O clube paulista esteve muito insatisfeito com a arbitragem. Alessandro correu até a sala onde ficam os equipamentos do VAR e tentou invadir o local, chegando a dar socos na porta. O próprio árbitro de vídeo, Rafael Trace, não estava ali, visto que atua de forma remota. Um dos seguranças do Corinthians chegou a confiscar o celular de um repórter. Não é um comportamento decente para um gerente de futebol, para um executivo de futebol, para constar dentro de uma estrutura profissional. Mas eu precisava me manifestar, foi numa forma de protesto, não foi agressão, eu bati numa porta, ela estava fechada, mas se ela tivesse aberta eu com certeza falaria com alguém, como assim fiz falando com o árbitro do jogo, mesmo que de uma forma mais ríspida. Atrás do placar, o Grêmio foi para o tudo ou nada no segundo tempo. De falta, Soares obrigou Cássio a fazer grande defesa. De cabeça, André Henrique tirou tinta da trave de Cássio. Bruno Alves deixou o Arena impaciente. O zagueiro chegou atrasado em Fagner e deixou o Grêmio também com 10 em campo. O tricolor ia perdendo a chance de assumir a liderança do Brasileirão. Agora, se falar em título, eu continuo falando da mesma forma depois do jogo do Botafogo. O Grêmio ainda tem possibilidades de ser campeão. Tanto é que o Grêmio hoje continua em terceiro lugar, tá? Mas o Flamengo e o Bragantino tem um jogo a menos, sim, você tem que jogar entre eles. O Botafogo também. A preocupação do Corinthians foi com Cássio. O goleiro precisou ser substituído, com fortes dores no joelho direito. Corinthians mais longe do Z4, 1. Grêmio mais distante do título, 0. E é isso que a gente precisa recuperar. Essa calma do corintiano, em saber que as coisas vão entrar no lugar. Mesmo quando o jogo estiver duro, nós vamos ganhar com aquele 1-0 mesmo, tá? Porque a gente ganha historicamente, porque faz bem. Então é isso que a gente tem que trabalhar e trabalhar todo dia para melhorar um pouco.
Olha, eu considero um resultado inesperado. Muita gente apontava o Grêmio como favorito pelo momento, por muitas vitórias consecutivas. Luis Soares arrebentou no último jogo, veio aquela sensação positiva e de confiança. Mas o Corinthians foi guerreiro, na raça, com 1 a menos. Depois do segundo tempo, não sei se foi lei da compensação ou não, a gente vai discutir, porque é uma coisa que muita gente não gosta de falar no futebol, mas às vezes a arbitragem faz isso mesmo. E vamos começar então, primeiro falando do lance do Bidu com o João Pedro, um lance que não foi absolutamente marcado, nem chamado para revisão pelo VAR. O árbitro era o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Rafael Trace no VAR. Para você, foi pênalti ou não no Bidu? Pênalti. O João Pedro ele foi muito infeliz na jogada. Vendo o jogo, é que o Brando, goleiro do Grêmio, ele já dá início para a jogada, que consequentemente tem a expulsão, que daqui a pouco a gente vai falar do Bruno Mendes. Por isso que não foi provavelmente chamado o VAR, mas mesmo assim, depois do lance da expulsão, o VAR deveria ter avisado o árbitro. Deveria ter revisado, né? Para rever o lance do pênalti, que é isso que a gente está mostrando agora. Ele sobe nas costas do Bidu. O Bidu estava inteiro para fazer a finalização, o João Pedro foi imprudente, ele salta nas costas do Bidu. A imagem mostra muito claro o lance. Para mim, um pênalti claríssimo pro Corinthians. Engraçado, né? Que naquele jogo do primeiro turno com Corinthians e Grêmio, o Grêmio reclamou muito uma penalidade que o Yuri Alberto teria cometido, não foi marcado, e agora a mesma coisa. Eu marcaria pênalti, acho que não tem nenhuma dúvida, só o VAR e o árbitro é que não chegaram nessa conclusão. Aí, na sequência, tem esse lance produzido, que é a expulsão do Bruno Mendes, uma chegada completamente temerária, para mim, para cartão vermelho, não sei a sua opinião. Direto, cartão vermelho direto, sem conversa. Não tem que nem que discutir. É só você ver. Olha isso aí. É só você ver a entrada do Bruno. Ele foi imprudente, ele visou só o jogador do Grêmio, que foi logo na sequência desse lance do pênalti que a gente acabou de falar. E merecidamente ele recebeu o cartão vermelho direto. Que coisa, olha o lance não, daí. Assim, até eu perdi pro Denilson. Será que ele não escorregou e perdeu? Mas não, né? Não. É uma chegada direta, intencional. Olha lá, ele dá o carrinho, ó. Ele tá inteiro na bola. Aí eu faço a pergunta pra você, por que o árbitro demorou tanto pra tirar o amarelo e colocar o vermelho? Eu também não entendo, assim, acho que de repente, por causa do campo pesado, o árbitro pode ter até tido essa interpretação que você teve. Será que ele acabou não escorregando? Às vezes o árbitro teve essa interpretação por causa do campo pesado, mas aí quando ele vai ver no VAR, ele nem demora. Quando ele vai ver no VAR, ele vê a imagem 1, 2 vezes no máximo, e ele já volta, retira o amarelo e dá o vermelho. Aí é que tá, mesmo depois de ter um jogador expulso, no caso o Bruno Mendes, o Corinthians foi lá e conseguiu abrir o placar. Um lance em que a gente viu a participação do Lucas Veríssimo, Romero fazendo gol, uma bola parada ali de escanteio. Nessas circunstâncias do jogo, da forma que estava sendo conduzido o jogo, campo pesado, que aí não na minha opinião prejudica muito mais o time que tem mais jogadores para jogar, mais qualidade. Nesse caso, o Grêmio foi prejudicado, mas o Corinthians tem todos os méritos possíveis. Não é fácil você jogar do jeito que o campo estava, num 0-0, com praticamente no início do jogo, com a expulsão do Bruno. A única, ou uma das únicas oportunidades que o Corinthians teria era numa bola parada. Você vê que o Bruno Alves ele acaba afastando para o meio da área, e aí o Veríssimo consegue colocá-la novamente para o centro da área e o Romero faz o gol. A partir daí foi um outro jogo. Corinthians tranquilo na parte defensiva, vai ter muito mérito o Mano Menezes, que ele corrige ali o time defensivamente e segurou o resultado até o final. Como a gente sabe, o Cássio, quando precisa, ele acaba fazendo boas intervenções, depois saiu do jogo, o Carlos Miguel também manteve o nível, e o Corinthians, a gente percebe que esse vídeo que está circulando na rede social, em todos os lugares também, na internet, o Alessandro tentando invadir uma sala que, na cabeça dele, o VAR, o Rafael Trace, estaria lá, mas era uma sala só com equipamentos, porque a central fica no Rio de Janeiro. E aí eu fico pensando, como é que o dirigente não sabe disso? Segundo, o destempero, a loucura, ok, eu também teria marcado o pênalti, não sei se ele reclamou também da expulsão do Bruno, mas é um absurdo. Ele mesmo depois fala, um dirigente, um gerente de futebol não pode ter essa conduta, mas aí também eu não poderia estar ali, nem o repórter, nem o profissional da imprensa. Gente, Loirão, não dá pra entender esse tipo de coisa. Loirão, para aí nessa declaração. Eu não deveria estar ali, eu perdi a cabeça e para aí na declaração. Ele tentou justificar o injustificável. E olha que eu conheço o Alessandro, sei do comportamento dele. Eu não lembro em nenhum momento de um comportamento igual esse. Isso reflete muito
no que o Corinthians vem fazendo ao longo da temporada e passa pela gestão do Duílio e também do Alessandro, mas ele foi muito infeliz na atitude que ele teve e para mim foi mais infeliz ainda na declaração, que ele tenta justificar. Era só se desculpar, perdi a cabeça, me desculpe, eu não tinha que estar ali e perdão pela minha atitude. Pronto, ele tentou justificar o justificável. Vai ter uma punição aí, né? Tem que ter uma punição. Pelo STJD, se o John Textor teve, tem que ter uma punição. Que coisa, hein? A gente vai falar mais sobre essa e as demais partidas da Série A. Que campeonato!